como é que fala? Um período que eles apontaram nas matérias, e eu fiquei observando, gente, mas são dados e entrosa tantos contextos, né? Não só a questão social, a questão da educação, a questão da política também, né? A questão da atuação também. E quando a gente fala da educação humanizada, a gente vê que essa alfabetização ela se constrói em diferentes planos e a todo momento, em 24 horas, né? E não é só a letra em si, né? Não é só entender o código, é você saber usá-lo e interpretar, né? Porque aí ele toma o alcance da comunicação, onde você entende o mundo e se entende. Então, a alfabetização, eu imagino, pelo menos para nós aqui que estamos refletindo nesse grupo, ela vai além, né? E aí você pensar que tem uma grande parcela da população, a matéria estava em torno do Brasil, e uma grande parcela, até significativa, que não tem domínio do básico, né, daquele pontinho inicial, que seria o código, e você interpretar, decodificar, né, casar essas letras e descobrir os sons, e você lê, então no máximo escrever o nome e ali reproduzir alguma coisinha. E isso me chamou muita atenção, porque quando a gente fala em relação humana, a gente pensa nisso sendo construído tão naturalmente. Queria só pincelar isso, talvez um assunto aí para a gente refletir. Queria ouvir a opinião de vocês também. Agradecida, Lorena. Para quem chegou agora, bem-vindos, bem-vindas, bom dia, boa tarde, amigos, amigas. A Lorena trouxe uma reflexão sobre o na verdade, a alfabetização, analfabetismo funcional, né? Eu que me seria essa. Isso, agradecida, Lorena. Então, ela trouxe essa reflexão e trouxe a reflexão ligada à alfabetização humanizada, né? Como é que funciona esse desenvolvimento, né, de ser humano. Na verdade, a Lorena trouxe muitas questões aqui, foi uma pequena colocação, mas com muitas questões de como desenvolve, né, essa alfabetização do ser humano. Mas deu para gravar um pouquinho aqui, então, Lorena, para também todos poderem ver, tá? Hoje, ela está querendo ouvir um pouco sobre a nossa opinião, né, o que pensamos sobre isso. Eu daria só uma sugestão, nós temos 3 questões hoje. Tem uma questão que a Rosângela gostaria de fazer uma apresentação sobre a Assembleia, tem a questão que a Lorena trouxe da alfabetização funcional, hoje está difícil, alfabetização funcional, e a Tatiana, ela também veio hoje para compartilhar com a gente a continuidade daquele trabalho que a gente estava fazendo. Tudo bem a gente organizar, então, a nossa dinâmica hoje? Então, tudo bem começarmos pela Rosângela, que ela veio trazer já a questão da Assembleia, a gente organizar. Quantos minutos você precisa, querida Rosângela? 10 minutinhos? 10 minutos, porque, assim, foi só um protótipozinho, uma coisa bem simples. Tá ótimo. Então, a Rosângela vai apresentar a Assembleia que ela já está constituindo. Aí, quanto tempo você gostaria dessa organização, Lorena, para falar sobre o analfabetismo ou o alfabetismo? Me ajuda, que travou. O analfabetismo funcional. Seria só uma colocação mesmo para a gente puxar essa reflexão. Tá bom. Eu acho que ela está travando, tá ruim o seu áudio. Depois você fala 10 minutos, 15 minutos, gostaria de marcar? Quanto tempo? A sua proposta. E ela está travando muito. 10 minutos, Lorena? 15 minutos? Bom, enquanto a Lorena não consegue organizar aqui, que eu acho que ela está com dificuldade de internet, bom dia, boa tarde para quem está chegando. Nós precisamos só organizar o nosso guardião do tempo, porque temos muitas coisas boas aqui para compartilhar. Quem poderia ser o guardião do tempo? Precisaria de uma pessoa para assumir o guardião do tempo. Bem-vindo, Rodrigo, boa tarde. O guardião do tempo é aquele que gesta o nosso tempo e organiza para a gente organizar as pautas que nós temos.
Quem poderia assumir? Zizi, Luiz, pode agradecida. ser eu. A Rosângela colocou 10 minutos. Sejam bem-vindos, bem-vindas quem está chegando. Estamos com 3 pautas hoje, tá? Uma proposta pela Rosângela, para ela falar sobre a Assembleia. A outra pauta da Tatiana, que já foi solicitado, né? Reconstrução daquele material que estávamos fazendo. Ela pode explicar melhor. E também uma pauta da Lorena, que é com relação... Eu não vou conseguir falar, porque eu estou com trava-língua hoje. Mas ela pode falar depois. Tem dias que eu travo a língua, não tem jeito. Tudo bem, Luiz? Rosângela, quer começar, então? 10 minutos? Vamos organizar? Já coloquei até para despertar aqui, para não passar. Eu preciso me educar nessa coisa de respeitar o tempo. Boa tarde, bom dia para o pessoal do Brasil, né? Boa tarde para o pessoal de Portugal. Pois é, a gente, desde o início, né, desse período, desse semestre, que eu pensei em colocar em prática a questão de alguns dispositivos pedagógicos. E a gente tem, né, feito, já executando, a gente já vem executando nesse período alguns dispositivos, posso ajudar, né, quem precisa de ajuda. Teve outro que eu estou esquecida aqui agora, e aí a gente colocou a Assembleia. Para a Assembleia, só para situar vocês, eu estava, né, justamente nessa coisa da gente fazer muita dinâmica, né, muito trabalho, assim, dinâmica em grupo, fazíamos falas, né, fazemos muitas falas em círculo, né, para tratar de próprio conteúdo, da disciplina mesmo, né, mas nesse formato de círculo, onde um fala, os outros escutam, a gente faz leituras juntos de conteúdo, e quem tem dúvida pergunta, então meio que eu já fui meio que preparando eles. E aí, quando foi quarta-feira, agora passada, a gente fez um dia que eu tenho 4 aulas com eles. Essa turma tem 6 aulas de bioquímica, e tem um dia que são 4 seguidas, né? Então, a gente faz muita coisa para poder essas 4 aulas ficarem agradáveis, serem uma coisa realmente proveitosa. E aí, nesta última quarta, as 2 primeiras aulas a gente fez alguma coisa lá, corrigiu algumas atividades, teve um intervalo, que é do cafezinho, que eu falo para vocês que eu levo o cafezinho na quarta. Aqui a gente comemora o São João, né? Tá pegando fogo aqui, Recife, Pernambuco, Caruaru. E aí eu levei coisa de São João, a gente comeu, tomou um cafezinho lá na sala, que eu levei canjica, pamonha, munguzá. Não sei se vocês devem conhecer também, né? Por aí, por outros estados do Brasil. E aí a gente voltou. Na volta, voltou assim, né? A gente estava lá na sala, e na volta eu disse, pessoal, vamos agora fazer um círculo que a gente vai experimentar um momento chamado Assembleia. E aí a gente começou, né? E aí uma aluna, eu não perguntei quem queria ser. Eu cooptei uma aluna, que ela fica bem pertinho de mim, sempre sentadinha pertinho de mim. Eu disse, Thaísa, a gente vai fazer uma assembleia. Você pode ser a guardiã da memória? Ela, pode, professora. Aí dei meu computador para ela, foi ela que escreveu isso aí. Tá aí. Aí ela, pode, professora, tá certo. Aí, né, eu meio que expliquei rapidamente. Anteriormente, na terça, eu mandei para eles o vídeo do projeto Âncora, para eles não caírem de paraquedas na assembleia sem saber do que se tratava. E aí eles assistiram, e a gente começou a assembleia discutindo sobre isso. Teve o Guardião do Tempo, muita gente se disponibilizando a ser Guardião do Tempo, Guardião das Mãozinhas, foi bem interessante. E aí a gente começou nessa memória, tá? Memória da primeira assembleia da turma da LCB. Aí, antes de iniciar a assembleia, houve esse primeiro momento, houve uma discussão a respeito do vídeo do projeto Âncora, que havia sido indicado para ser visualizado em casa. Os alunos tiveram um momento de expor suas primeiras impressões a respeito do vídeo. Muitos relataram estranheza pelo formato que o projeto conduz, não acostumados com o não convencional. E aí segue ela no relato dela, né, do que ela estava vendo. Alguns alunos expressaram também como essas situações se relacionam com as deles na disciplina de bioquímica. A preocupação a respeito de aprender um conteúdo para uma avaliação sempre foi a prioridade na cabeça de alguns alunos, né? Houve essa discussão na cabeça. Até mesmo com
como uma forma de conseguir se guiar durante os estudos. Mas nesta disciplina, as falas deles trouxeram isso, e na maneira como a professora conduz, que se assemelha muito com... Ó, eu fiquei bestinha. Ai, quem dera. Que se assemelha muito com o projeto Âncora faz, está havendo essa quebra de modelo. Relação dos valores do projeto Âncora, eles trouxeram isso, né? Com as situações diárias em escola, mais convencionais, ao citar exemplos como bullying, ausência de respeito. Aí, a gente comentou meio sobre isso, aí depois foi estabelecido, né? Ela botou aí o nome dos guardiões, né? Do tempo foi Eduarda, da mãozinha Júlia, e guardiã da memória Thaísa. E aí, houve um debate sobre a forma que serão avaliados. Prova não é uma preferência, né? Então, a gente trouxe, né? E eles perceberam durante as falas deles que, na verdade, eles estavam se sentindo avaliados semanalmente, né? Disseram que eu trago muito isso forte na minha fala e no meu modo de conduzir essa avaliação semanal, né? Aí os alunos expressaram contentamento com a maneira avaliativa da professora, retomando o assunto, atestando que, na maioria das vezes, eles nem sequer recebem... Aí eles falaram de outras disciplinas, que eles sempre trazem algumas questões. Eu peço para não falar nome, nem de professor, nem de disciplina, para não estar expondo ninguém, mas eles trazem que, na maioria das vezes, eles nem sequer recebem um material avaliativo de volta. Isso acaba por não retomar a dúvida dos alunos a respeito dos seus erros, mostrando uma prisão ainda estabelecida pela própria instituição e docentes. Né? Então, eles trouxeram isso muito forte. Rosângela, o que a gente vê é uma carreira, o professor tem uma pressa muito grande em passar o conteúdo. Aí eles até falaram, a senhora, por exemplo, está há um tempão vendo com a gente um assunto que é chamado enzimas. E a gente vê que a senhora não tem pressa de passar, porque está preocupada com a nossa aprendizagem realmente, né? E aí eles falaram, a gente nota muito que os professores não voltam para os erros da gente, não dão uma acalmada nessa velocidade do conteúdo por conta do cronograma que tem a cumprir, né? Aí, ok, aí foi essa fala assim. Já. Como é? Tempo. Passou o tempo. São 10 minutos. Eu contei aqui até 11h20. A gente começou de 11h10. São 10. Culpa minha, peço desculpa. E aí, ao final, né, eles adoraram a ideia do portfólio, certo? Aí botaram, professora, tem que chamar de portfólio? Não se apeguem ao nome, mas a forma. E o que é? Eu expliquei, olha, vocês vão relatar. Aí foi massa, que teve uma chuva de perguntas. Professora, a gente pode colocar no portfólio o que a gente faz em casa para estudar bioquímica? Deve, não pode, só deve botar. A gente pode colocar fotos, começaram a tirar fotos da assembleia. Eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo só mostrar para vocês, para a apresentação. Acho que eu consigo. Aí eles começaram, né, a fazer perguntas porque eles têm muitas dúvidas. Nunca fizeram, né? Então, professora, como é que foi? Como é que não foi? Né? Pronto, eu estou aqui com as fotinhas. Pronto. Eles saíram tirando tantas fotos que nem eu vi que estava sendo fotografada. Aqui é a hora do lanchinho. Deixa eu mostrar para vocês. Então, foi muito interessante, né? Eu achei muito rico, porque a gente eles vieram com muitas perguntas, né? E aí eu falei para eles, pessoal, eu notei muita preocupação para variar em fazer o portfólio perfeito, né? Pronto, aqui tem algumas fotos dos momentos, a gente, antes de formar o círculo. A aluna que foi a guardiã da memória, Thaísa. Eu falando, eles me fotografaram falando. Foi bem interessante. E aqui são coisas, eles mandam muitas coisas para mim. Vocês veem aí como é interessante. Já entrando numa questão sem ser da Assembleia. A gente tem um WhatsApp muito, muito vivo na disciplina. Então, eles me mandam muita coisa que às vezes nem vê. A gente nem está vendo isso na disciplina, mas que tem a ver. Aí, professora, olha o que um adolescente fez, Albina, que criou um creme solar após a morte do pai com câncer de pele. Aí eu trouxe já perguntas, né? O outro tinha mandado eu mandei uma questão sobre o Doritos, né? Que está aqui foi
Aqui eu falando para eles desse livro do professor Pacheco. E aqui, ó, pronto. Ai, meu Deus, cadê? Eu perdi. A gente falou sobre essa questão aqui, que eu vi uma publicação sobre o Doritos, né? Porque como é aula de bioquímica, a gente tudo, e eles são biólogos, né? Serão futuros professores de biologia, e uma das competências, né, na BNCC do professor de biologia é em sala comentar sobre essa questão de educação e nutrição alimentar. Aí eu trouxe essa questão do Doritos, né? Eles adoraram, foi chuva de ideias. Aí eu botei a pergunta: por que o Doritos? Pronto, acabou meu tempo. Por que o Doritos? Aí eles começaram a comentar. Então, assim, a assembleia foi massa, adorei, certo? Acabou meu tempo. Foi legal. Deixa eu parar aqui. Rosângela, Ainda não, ainda não. pede mais 5 minutos, é só você solicitar. 15, Não, mas vou dar a voz para o pessoal, já falei muito. Mas, assim, achei que foi bem legal, só para concluir, achei que foi muito bom. Notei uma preocupação, eles queriam saber já tudo do portfólio, em uma aulinha, eu disse, gente, vai fazendo, para com a preocupação de acertar, de fazer o melhor portfólio, não é sobre isso, é fazer, façam, pronto, né? E aí o WhatsApp da gente é bem vivo, mesmo quando a gente não tem aula, eu acho que eles enchem o saco, porque eu fico perturbando eles até sábado e domingo. É isso. Bom, agradecida, Rosângela. Rosângela esteve apresentando aqui a Assembleia. Bem-vindo, amigo Zé. Rosângela estava apresentando aqui a Assembleia que ela constituiu com os aprendizes dela de bioquímica. Está avançando muito. Cada dia ela tem trazido uma apresentação aqui do desenvolvimento. Estamos nesse momento. A Rosângela está, como eu disse há pouco, conseguindo fazer a quadratura do círculo da formação universitária, que é extremamente difícil, barra pesada. Então, iremos ter novidades, certamente, de Pernambuco. Mas eu não quero estar a interromper, eu vou estar um bocadinho convosco, porque quanto menos eu estiver, melhor para vós. Portanto, ficarei à vontade. Agradecida, amigo Zé querido. Aqui a Rosângela está apresentando essa questão da Assembleia. A Tatiana trouxe também a questão para continuar o trabalho que estamos fazendo do SBR, né, que está ligado à saúde mental dos aprendizes, dos professores, ela pode até explicitar melhor. E depois a Lorena trouxe uma pergunta também sobre o analfabetismo funcional. Consegui destravar a língua. Então, temos aqui 3 questões, tá bom? Aí, se você quiser entrar em algum momento, uns 15 minutinhos, ou trazer alguma questão, é só, prefere agora, ou tudo bem darmos continuidade, e o amigo já integra, tudo bem? Não, eu pretendo estar aqui o mais discreto possível, porque nada pior para quem trabalha do que a presença de quem nada faz. Portanto, O amigo Zé está de bom humor hoje, que bom. Feliz de ver aqui, amigo Zé, e bem, né, dentro do possível. Bom, vamos trabalhando essa saúde, né? Então, só para a gente finalizar, vamos marcar só uns 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Rosângela, dar alguma sugestão ou trazer alguma questão? Porque é bom se a gente tiver algum diálogo, né? Eu gostaria de ter um diálogo. O Léo também é rápido. Só para colocar, Rosângela, parabéns. Eu vejo que esse é o caminho mesmo. O desenvolvimento das assembleias é muito bom a partir da roda de conversa, como você fez, porque as assembleias, elas são uma construção. Então, a partir do momento que eles vão integrando essa autonomia do fazer, eles vão conseguindo perceber como eles devem desenvolver essa assembleia. Então, você está, assim, fazendo excelentemente. E os guardiões, muito bom pautar dos guardiões. Eles estarem assumindo os guardiões, isso é fantástico, porque a pessoa, ela assimila a sua aprendizagem. A grande dificuldade nossa como adultos, muitas vezes, é falar, mas eu não preciso fazer isso não é para mim. Só que se a gente faz isso, a gente não aprende, porque o aprendizado está ligado na convivência, em fazer, de fato, o dever de casa, a tarefa, né? Ou seja, o fazer. Então, parabéns, continue assim, se tiver dúvidas, questões, se algum dia você quiser trazê-los aqui também, para eles apresentarem alguma construção, mostrarem como eles estão fazendo, perguntarem dúvidas para nós também, aí nós trocarmos as nossas construções, seria maravilhoso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui também, tá bom? Eu não sei, desculpa, Zizi, eu não sei se ela já está aqui. Gabi, tu já estás aí? É uma aluna minha da biologia. Tô sim. Olha ela aí. Pronto, eu já estou assim, né, aos poucos. Gabi é minha orientanda do TCC em novas construções
sociais de aprendizagem, quer fazer mestrado em bioquímica, ela está indo por esse péssimo caminho, querendo fazer mestrado em bioquímica, e aí, olha, já, um frutinho aí, ó, uma sementinha na Universidade Federal Rural eu plantei já, a Gabi tá seguindo aí. Né, Gabi? Seja muito bem-vinda, Gabi, tá? Vamos construir juntas. Se você tiver dúvidas, perguntas, ou quiser trazer alguma apresentação aqui também, perguntar, e agora, pessoal, como é que eu faço? Como é que eu constituo essas mudanças, tá? Nós não temos clara resposta, mas nós podemos construir juntos e juntas, tá bom? Bem-vindo. Quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma questão? Então, primeiramente, bom dia e boa tarde a todos, tá? Me chamo Ana Gabriele e sim, eu sou orientada, tá, por Rosângela, e eu confesso que antes de conhecê-la e conversar com ela, eu não tinha nenhuma pretensão de entrar mais a fundo nesse conteúdo de educação, e ela sabe disso, tanto que, né, a gente conduzia bastante ali, mais pelo assunto mesmo técnico de bioquímica, porém, ao conversar com ela, sempre ela me induziu, né, a justamente pensar, né, fora da caixinha, e também me conduziu, né, passo a passo, até mesmo por conta de um projeto que nós tínhamos, né, que é o PIBIC, que ainda está em andamento. Então, comecei a ver toda essa situação com outros olhos. Então, foi onde eu disse, Rosângela, me leva, me traz, manda coisa para mim, eu quero ver, eu quero participar. Comecei a achar tudo muito interessante, e hoje estou aqui, com certeza, uma sementinha plantada, e Já sim, fez uma mini assembleia, não foi, na sua turma? Exatamente, e aí eu também tenho já alguma experiência envolvida, né, porque eu também já estou como professora em um colégio aqui de Recife, né, um colégio particular aqui de Recife, e a gente tem um caso muito específico em uma turma, e aí eu pensei realmente em já aplicar, né, porque Rosângela já tinha falado para mim dessa situação, e Rosângela disse que ia tentar já iniciar a aplicação dessa assembleia na turma. Eu disse, olha, eu acho que eu também tenho uma turma no qual isso poderia funcionar e se tornar muito interessante. E aí é um relato belíssimo também, a experiência que eu tive, eu até falei para ela que tinha ficado encantada com os resultados, né, e que essa forma, né, de conduzir essa experiência tem sido muito esclarecedora para mim, porque eu tinha perdido, né? Na verdade, não é que eu tinha perdido, era uma ignorância da minha parte. E hoje a gente percebe que existe muito isso em sala. Antes eu não percebia, mas a fala hoje que a gente escuta em sala de professores, com outros amigos profissionais, é que é uma fala que se perpetua, que prejudica muito o pensar fora da caixinha e assim trazer, né, conduzir situações que realmente serão relevantes para a sala de aula e importantes para a gente mudar, né, a situação educacional do Brasil hoje. Então, eu tive uma experiência, né, bem importante, a gente pode marcar para a gente justamente teorizar essa experiência depois, tá bem? Muito obrigada a todos aí pelo carinho. Agradecida, Gabi. Se você quiser trazer no próximo sábado ou marcar, a gente organiza aí. Aqui é para realmente, são novas construções sociais de aprendizagem e educação, onde todos são muito bem-vindos, ainda mais quem está desenvolvendo, porque é justamente esse processo de ação, né? E aqui vão ter muitos recursos também. A Tatiana, inclusive, tem uns recursos fantásticos com relação a esse desenvolvimento. Fiquem tranquilos, se a gente não conseguir pelo tempo, tá, Lorena? Passa para a próxima semana também. O tempo é nosso aqui, a gente vai se organizando, tá? Bom, temos mais 2 mãozinhas, eu vou pedir então mais 5 minutos, tem o Léo e o Bruno, para depois ver se a gente consegue dar movimento. Então, agradecida, Gabi, bem-vinda. Agradecida, Rosângela. Léo? Sem áudio, Léo. Sem áudio. O áudio não está funcionando. Pode ser o fone, às vezes tem que desconectar. E agora, melhorou? Agora sim. Então, tá bom. Bom dia a todas, todos e todos. Boa tarde, né? Luiz e todas as amigas e amigos que estão do outro lado aí do oceano. Bom, primeiro, chega um pouquinho, né, atrasado aqui no nosso encontro por conta do compromisso que eu tenho todo sábado também com o curso de pós-graduação em alternativas para a nova educação, que a gente oferta pela UFPR.
E aí, nesse curso, hoje a gente teve a presença da Helena Singer, né? Que é uma querida pesquisadora, socióloga, amiga de todos nós aqui, que vem já há 40 anos discutindo escolas democráticas. Né? Do mestrado dela, o mestrado dela está fazendo, foi em 95, está fazendo 30 anos o mestrado da Helena, que ela escreve um livro, né, potente, que é Escolas Democráticas, né? Democracia das Crianças, que chama, que ela reafirma, depois estou sem um livro aqui na mão, mas tenho aqui, mas ela reafirma esse espaço, né? E a importância do protagonismo de todas as pessoas na comunidade, né? Na perspectiva da educação. E questiona, inclusive, já um amadurecimento da pesquisa dela, a educação para além, né, das reflexões escolares. República das Crianças, o nome do livro. Obrigado. Então, além dos espaços escolares, fazendo aí uma reflexão entre educação, escolarização e educação como campo de ação social. Obrigado, Rosângela. Você traz isso, eu até comentei, depois eu vou pegar esse vídeo nosso e vou jogar lá no curso de pós-graduação, por conta dessa potência, porque algumas pessoas perguntam, e aí, dá exemplos? Né? Óbvio que exemplos existem. A gente começa com a Escola da Ponte, a gente pode, antes, né, da Escola da Ponte, falar da Agapito, no sertão nordestino, né, que foi a escola do professor Lauro de Oliveira Lima, que trabalha com círculos de educação e em pleno sertão brasileiro. E a gente pode vir para o contemporâneo hoje e pensar na Escola dos Sonhos. Aí fica aqui o convite já, Rosângela, para toda a sua turma, para estar com a gente em setembro, do dia 25 a 28 de setembro, a gente vai estar no Sertão Paraibano, né, na Escola dos Sonhos, refletindo sobre alternativas educacionais, refletindo sobre esses caminhos. Inclusive, eu estou na coordenação de uma roda, junto com outros colegas, para pensar a pesquisa sobre caminhos das alternativas educacionais, né? Então, fica aí já o convite e também uma provocação, né? Cada ambiente cria especificidades no processo da democracia, né? E nessas especificidades do processo da construção democrática, eu já te provoco para falar um pouco mais sobre essa especificidade, né? Sobre essa questão aí suas, desse ambiente da Universidade Federal, que é uma universidade que surge aí no contexto democrático, né? Muito recente e atendendo, aí a gente tem que discutir muito a quem ela atende e quem ocupa os espaços, né? Então, essa reflexão é uma reflexão que vale a pena. Então, é isso. E já estou vendo aqui também, o Bruno está com a mão levantada e o Zé também levantou a mão. Eu estou com saudade de escutar o Zé. Então, vamos embora. Vamos lá. Passa a palavra. Obrigada, Leonardo. Que bom te ouvir, Rosângela, e saber como as coisas a gente vai semeando, né? Eu estava no outro dispositivo, porque aqui estou em casa, cheio de coisas, mas estava ouvindo com a câmera fechada, e é muito bom ouvir, porque a Rosângela foi do meu grupo de aprendizes lá no AC, e saber... Na pandemia, não foi, Bruno? Foi bem legal. Não sabia de nada. Nossa, e é muito bom ver, né, florescendo esse processo aí tão bacana que tu está fazendo, viu? Era só para isso mesmo, Rosângela, abração, que bom te ver encaminhando aí, construindo esse processo tão bonito, viu? Parabéns mesmo. Você foi bem importante, Bruno, nesse processo, porque Bruno é maravilhoso. Maravilhoso, ele passa as coisas de uma forma tão prática e parece que a gente está vendo quando o Bruno está falando, parece que abre uma tela e você vê. E foi muito valoroso para o meu caminho hoje, Bruno. Obrigada também. Amigos requeridos. Antes da Tatiana, temos amigos requeridos. Ele vai trazer uma reflexão. Amigos, o áudio está fechado, tá? O seu está sem som. Não estão a escutar?
Agora sim. Agora o som apareceu. Sumiu de novo, amigo Zé. Alô? Alô? Voltou. Não, eu também só mais um minutinho. O nosso amigo Léo, ele, ele desempenha uma tarefa muito importante aqui. Isso por o que ele faz e por aquilo que ele é, e não sou puxa-saco. Ele consegue fazer uma articulação, uma ponte entre os teológicos e os teoricistas. Tenho aqui propor, dado que o Léo falou disso, uma reflexão sobre o que é a Conan, uma reflexão sobre marginalização, uma reflexão sobre o que é as bananeiras e outros projetos que estão sob a origem dos românticos conspiradores. Porque há muita coisa que nós devemos saber. Ao Léo estar é uma proposta que um destes sábados seja para conversar sobre por uma educação romântica do Ruben, a escola como sempre sonhei, a criação dos românticos conspiradores, a criação da Conan em 2013, o terceiro manifesto da educação do Brasil, a Conan de hoje e a ANE, sobre algumas sociais a gente pode falar. Vou falar de coisas bem graves, mas que eu gostaria de abordar de uma forma fraterna aqui. Deixo este mistério, porque é muito delicado falar disso. Não imaginei que eu não disse nada, mas marquemos um encontrozinho com a gente. Por uma educação romântica, escola como sempre sonhei, criação dos românticos conspiradores, terceiro manifesto de educação, criação da Conan, Conanas que se têm feito agora com marginalização de gente e algumas redes sociais onde se discrimina e se proíbe a opinião. Sem citar nomes nem lugares, apenas porque o Léo falou de bananeira. Mas é assim, pronto. Fica a proposta e a Zizi vai conversar agora que eu não queria falar isto, mas do apreço que eu tenho, a amizade que tenho pelo Léo, eu sou bruto, tudo que eu sinto. Quem quiser, gosto. Então, meus amigos e minhas amigas, este velho chato vai embora porque só traz complicações. Amigos, é querido, a Tatiana vai apresentar agora a construção. Vamos quer ver um pouquinho? Que é muito bom ver o desenvolvimento de um recurso aqui fantástico. Vamos para ele, Tatiana? Vamos lá que o amigo Zé vai querer ver um pouquinho, pelo menos. Vamos um pouquinho, amigo Zé. Obrigada, gente. Obrigada, Zé. Depois eu gostaria de saber um pouco mais desse projeto. Léo, Zé, me interessa muito. Vou trazer um pouquinho, vamos recapitular o que a gente viu na conversa anterior. Eu acho que vai ser interessante, porque não sei se estavam todos aqui. Vou trazer aqui um pouquinho
do que a gente falou. A gente montou aqui um modelo do iceberg, que é esse modelo para a gente tentar aprofundar um pouquinho o que está por baixo daqueles eventos tão emocionantes para a gente, para todos envolvidos, que são visíveis nos nossos ambientes de construção social nas escolas, e a gente escolheu aqui falar um pouco da questão de saúde mental dos estudantes, e a gente observou uma questão de regressão na saúde emocional, falando dessas questões de autoagressão, de gritaria, de destruição de objetos, ameaças de morte com crianças muito jovens, inclusive tentativas de suicídio. E esse modelo convida a gente a pensar um pouco mais profundamente o que vem antes desses eventos, né? E aí a gente começou a navegar um pouco sobre que padrões de comportamento estavam sendo observados nesses ambientes e que em algum momento iriam emergir nessas situações se não fossem controlados. Então a gente começou a pensar um pouquinho e recapitular, poxa, a gente estava vendo sucessivamente professores se apresentando em fadiga, desafios virais em redes sociais, e a gente foi vendo quais eram os padrões repetitivos que estavam acontecendo naqueles ambientes. Então a gente começou a mapeá-los aqui. E por baixo aqui, né, na pontinha inferior do iceberg, a gente começou a pensar, mas espera aí, quais são os modelos mentais que alimentam esses padrões e que estruturas existem nas nossas construções sociais, nos nossos ambientes escolares, nas nossas comunidades, que reforçam esses padrões mentais. E aí a gente começou a falar um pouquinho o que são os padrões mentais que estavam por trás desses padrões e como esses padrões mentais alimentam e reforçam essas estruturas que existem, né? Que tipo de rotinas nós estabelecemos nesses ambientes, que tipo de acesso essas crianças têm nas redes sociais, a estrutura salarial que é imposta nesses ambientes. Então, quais são as estruturas construídas pelos homens e pelas mulheres, né, pelos indivíduos nesses grupos, que crenças e valores eles têm para alimentar essa estrutura, e a partir dessa combinação, que padrões repetitivos de comportamento a gente observa, e esses padrões levam a que tipo de emergências, né? O que emerge desse sistema. Então, a gente começou a pensar em construir esse modelo para não só aprofundar, mas como para ampliar a nossa visão daquela situação observável. E aí eu queria trazer uma outra referência para a gente utilizar nesse padrão do pensamento sistêmico, que é a escada da inferência, que eu não sei aqui quantos de vocês conhecem a escada da inferência. Se alguém conhecer, já levanta a mãozinha para eu ver. Que aí a gente vai batendo uma bola legal aqui durante a conversa. Aí a Zizi conhece. Então, eu vou trazer então como novidade esse modelo, que é apenas algo que vai nos ajudar a enxergar os nossos próprios padrões mentais, e a partir da nossa capacidade de enxergar o que acontece conosco, a gente começa também a transferir isso para o nosso padrão de observação diante dos nossos colegas, das nossas crianças, né? Então, vou trazer aqui um exemplo para a gente começar a construir o uso dessa ferramenta de reflexão. Então, vamos imaginar uma cena aqui comigo. A gente está numa reunião, imagina uma reunião como essa. E uma das pessoas na nossa reunião, eu estou aqui apresentando para vocês, só que uma das pessoas dessa reunião, vamos chamar essa pessoa de Mariana, não tem nenhuma Mariana aqui hoje, né? Não. Vamos chamar essa pessoa aqui de Mariana. Ela começa a bocejar, ela dispersa, e eu estou ali apresentando. E aí eu começo a fazer, além dos dados observáveis, que são essa visão, se tivesse uma câmera filmando a situação, eu tenho toda uma riqueza de dados observáveis, mas eu seleciono o meu padrão de observação na Mariana. Eu começo a convergir ali, meu foco. E aí eu começo a fazer suposições. Nossa, Mariana
você age enquanto eu falo, mas ela está bocejando porque ela deve estar entediada. Você percebe que eu já começo a entrar no mundo do julgamento. A Mariana está entediada porque ela não acredita nas minhas ideias. Já faço a conclusão do significado que eu atribuí para a suposição que eu fiz com base naquela seleção de dados que eu fiz. Bom, eu começo a observar que em algumas reuniões isso já se repetiu. E aí eu começo a transferir essa minha conclusão para a minha crença. Eu digo, bom, Mariana não vai me apoiar no meu grupo porque ela não me acha competente. E aí o que acontece? As minhas ações começam a traduzir a minha crença. Ela começa a expressar concretamente a minha crença. Eu me afasto da Mariana. Em uma outra situação, eu posso até reforçar quando alguém está oposto a uma opinião, tem uma opinião contrária à Mariana, e aí a gente começa a derivar. Agora, eu queria abrir um pouco o microfone. Assim, meu objetivo é sempre fazer uma introdução muito curta e depois trazer isso para uma reflexão maior com a gente, tá, gente? Porque o objetivo aqui, como a gente sempre fala, é a troca, né? Agora, vamos tentar imaginar o que aconteceria se eu não subisse tão rapidamente essa escada daquilo que eu observo e a forma como eu começo a agir, né, no mundo. E se eu começar a agir de uma outra forma? Se ao invés de selecionar esse dado da Mariana e chegar a atribuir esse significado àquela minha observação sobre a Mariana, se eu começasse a considerar outras hipóteses. E aí eu gostaria que vocês abrissem o microfone, um de cada vez, e começassem a imaginar que outras situações possíveis poderiam estar acontecendo aqui, se não essa que eu hipotizei e achei que fosse a verdade do mundo. Tatiana, uma solicitação, você poderia aumentar um pouquinho? Porque eu acho que o pessoal está com dificuldade de enxergar a escada. Se puder deixar um pouquinho maior. Perdão, deveria ter perguntado isso, gente. Tranquilo, mas a gente está aqui tentando ver, fica um pouquinho melhor, agradecido. É só centralizar. Melhorou? Melhorou. Agradecido. A Rosângela está com a mãozinha levantada, depois a Lorena. Então vamos lá, Rosângela, querida. Interessante, Tati. Sempre muito massa as reflexões que você faz a gente ter, porque... Só um minutinho para meu filho baixar a televisão aqui. Escutando um pouquinho alto. E aí, eu fiquei pensando na Mariana, no meu caso. Qual seria a Mariana? Engraçado, Tati. Eu até falei isso na reunião das 10, comentei rapidamente, que tem um grupinho, na verdade, 2 alunos nessa turma, Gabi, que a gente trabalha juntas, que desde o início da disciplina, Tatiana, eu julgava nas observações corporais deles, né? Então, a gente fazia roda, aquela coisa, acho que todo professor passa por isso, propõe uma roda, né, para tirar aquela coisa da sala, eu tenho um pavor dessa sala organizada de uma cadeira atrás da outra, então sempre a gente está em roda. E aí é uma cara feia, de 2 pessoas, especialmente, dessa minha disciplina. Uma cara feia, uma vontade. E aí eu via muito no celular, essas 2 pessoas, são 2 rapazes. E aí eu dizia, caramba, já entrava no julgamento. Esses meninos devem estar odiando, né, o jeito em que a gente está cadenciando, tutorando aí as ações na disciplina, e já entrei no julgamento e tal. E foi engraçado, porque ao propor, né, as atividades que eles deveriam fazer, né, e aí as devolutivas e evidências deles sempre me mostravam evidências de aprendizagem consistentes, sobretudo de um deles. Aí eu dizia, meu Deus do céu, certo, professor? Boa viagem. E aí, eu ficava pensando, de caramba, na aula ele mal olha para minha cara, fica no celular o tempo todo. E aí teve um dia que estava um bate-papo grande e eu perguntei, esse grupinho aí, tal. Aí ele falou, professora, eu fico no celular, mas é escrevendo, viu? Porque eu não gosto de caderno. Veja, eu nunca tinha pensado, como eu sou mais para o analógico do que para o digital, né? Sou da época ainda mais do analógico, eu não vou assistir aula fazendo isso. Mas ele estava.
E as evidências de aprendizagem dele me mostravam realmente que é verdade o que ele estava contando. Mas toda a expressão corporal dele dizia que ele estava meio que rechaçando a forma como a gente estava levando as aulas. E aí, nessa assembleia, que eu acabei de apresentar para vocês, eu notei muito isso, sabe? Assim, sabe quando você está em círculo e a pessoa não olha no seu olho? Aí eu já julguei, Tatiana, não vou mentir. Ele tá nem aí, esses dois, assim, e os dois conversando. E eu, meu Deus, eu queria ser um mosquitinho para escutar. Né? Mas assim, e aí, né, notando pelo olhar, não olhavam para a gente, muitos alunos todos envolvidos, e esses dois, sabe, pareciam que não estavam ali, ou que não estavam gostando, ou perdendo tempo com aquela coisa de criança, guardião de mãozinha, guardião não sei de quê. Mas, você falou aí para a gente propor outras, né, e realmente agora amplia, e realmente pode não ser isso, pode ser realmente um julgamento meu, né, sobre essas duas criaturas, era só para refletir sobre isso. Eu fiquei pensando muito neles, você falando e eu pensando. Olha, Rosângela, eu achei tão maravilhoso o seu depoimento, o seu testemunho dessa situação, porque a gente vê, quando a gente caminha com calma, por aquilo que a gente observa, como a gente seleciona o fato dele não olhar, de tudo que estava acontecendo, aquilo me chamou a atenção. Ele não olha, ele expressa dessa maneira, só que existem várias hipóteses por trás disso. Tem criança que não olha porque ela prefere escutar, ela precisa virar o ouvido para você. Não é então, eu não preciso interpretar aquilo, aí entram as nossas suposições, a nossa atribuição de significado como um desrespeito. Né? Eu não preciso necessariamente dizer que a criança que está no celular, ou que está com algum equipamento digital, ela necessariamente não está prestando atenção na aula, ou está entediada, ou está distraída da aula. Então, esse caminho de volta, mas espera aí, será que a atribuição de significado e a seleção de dados que eu fiz está adequada? Será que eu consigo conversar com essa pessoa de uma maneira, vem cá, eu notei, e aí eu notei como se eu fosse uma câmera, e não falar, eu acho que você está entediado na minha aula, e não iniciar uma conversa a partir desse lugar das minhas suposições sobre a outra pessoa. Então, dar início a essa conversa a partir do lugar, eu notei, eu observei, e aí você combina com a pessoa, será que a quantidade de dados, o perímetro de dados observáveis foram suficientes? Será que o meu ponto de vista, a minha perspectiva diante da cena é o suficiente para eu entender de fato essa cena? Será que eu consegui construir uma quantidade de hipóteses significativas antes de correr para assumir uma decisão, traçar uma decisão, uma conclusão sobre aquela pessoa, aquela cena, e a partir daí começar a agir sobre isso? E uma outra coisa que você trouxe que eu achei muito legal é que você percebeu como as suas crenças anteriores estavam filtrando a forma como você estava observando a cena. Como o seu olhar estava sendo tendencioso diante das suas crenças anteriores. Então, isso é o que a gente chama de feedback loop. As minhas crenças ditam o meu olhar para o mundo. E eu filtro o mundo a partir dessas minhas crenças. Quando eu faço esse trabalho de descer na escada da inferência, e será que eu estou construindo hipóteses suficientes? Será que eu coletei dados o suficientes para poder, de fato, refletir sobre isso? E isso que a gente está fazendo aqui agora nos permite reunir esses dados da nossa realidade, reunir esses diferentes pontos de vista e abarcar uma quantidade de hipóteses e informações muito maior para que a gente possa construir coletivamente conclusões e uma nova crença de grupo, que no fundo acaba virando uma nova mudança paradigmática e uma nova forma de agir. Mas eu quis trazer essa escada da inferência para a gente poder se aprofundar. Agora eu queria ouvir aqui, eu não sei como falar, que é Lorena, ok. Olá, Tatiana, Lorena aqui, tudo bem? Tudo bem. Você pediu para a gente imaginar, né, outras situações que poderiam estar acontecendo com a Mariana. Eu fiquei observando aí você falando, e eu imaginei o tanto que o ser humano, às vezes, ele prejulga, né?
ele tem essa capacidade, às vezes até humana, de você se antecipar, e em vez de tentar perguntar ou conversar o que está acontecendo. Porque a gente pode supor que a Mariana está com noites mal dormidas também, e ela não presta atenção ali naquele momento, está com um acúmulo de atividades que gerou esse acúmulo de sono, ou ela passou mal no dia anterior, e não é um desrespeito com quem está ali, né, na frente. E tem tantas hipóteses que podem estar acontecendo que esse julgamento antecipado já cria um rótulo para Mariana. E você toma decisões em cima daquilo e, às vezes, restringe ela dentro de um rótulo e de uma caixinha. E eu acho que o perigo disso é a gente também propagar isso para terceiros, porque, mediante uma posição de educador que você toma, e isso eu não estou generalizando, não, é uma hipótese que você colocou e pode acontecer realmente. Se o educador não tivesse esse olhar mais sensível de perguntar, olha, eu observei que você está um pouco distraída, será que minha aula está assim, não está te envolvendo, ou está acontecendo alguma coisa? Para ter esse vínculo fortalecido e até atender melhor a questão dela no aprendizado. Você colocando isso me lembrou uma reunião que eu tive essa semana, Tatiana, que foi muito interessante, relacionada a diagnósticos precoces, quando a gente fala do sistema de inclusão, né? Até a educação. Tem muitas pessoas, às vezes, que faz esse trabalho de observação dentro de um campo muito limitado, ou com poucos episódios de observação, assim, poucos momentos, ou em ângulos muito restritos, ou na escola, em um atendimento clínico ali fechado na tua sala, ou um parecer de um pai, de uma mãe, eu ainda acho muito pouco, porque se você pega uma criança que ela está ali com desvio de foco, e você vai pegando observações que só tendem a reafirmar isso, você não supõe o contrário. E aí a onda de diagnósticos precoces, e aí extrapolando um pouco mais a parte da educação que você colocou, já aproveitando esse leque que você me deu para a parte neuropsicológica, né? Você tem um diagnóstico que às vezes não é aquilo, e a criança fica tão marcada para você desconstruir e depois inserir essa criança num ambiente saudável, que todos olhem para ela sem esse preconceito, é muito forte. E aí eu acho que até extrapola. Eu só quis te colocar esse gancho porque você me deu uma linha assim tão importante, até para mencionar isso que a gente discutiu, e isso acarreta até em outras coisas que está muito forte na atualidade, que é esse excesso de medicação por diagnóstico precoce, por posições de dados observáveis e essas suposições de significados muito sem abranger o contexto e sem variar as observações e sem conversar. A gente fala muito em relações humanas aqui, né? Criar vínculos, conversar, dialogar, ouvir o outro, se ouvir, né? Sem essa carga, abrindo o leque de observação do contexto, né? Porque a pessoa não é aqui, nós somos uma pessoa, mas que a gente tem várias vertentes. De colocar. Obrigada, Tatiana. Nossa, obrigada, Lorena. E eu quero, antes do Léo falar, eu queria só trazer uma reflexão também. O meu trabalho sobre a escada da inferência e outros modelos foi com base na neurodivergência e foi justamente com base na situação da problematização da criança e na rotulação da criança no ambiente, porque todo mundo joga a batata quente para alguém e quando chega na hora da criança, né, a escola, a família para a escola com a família
culpa a escola culpa o educador, aí o educador vai lá e faz a criança. E a criança vai jogar para quem? Ela não tem voz, né? Enfim. E aí eu vou deixar o Léo falar, mas foi maravilhosa essa sua contribuição. E a gente está acabando o nosso tempo de hoje. Vou deixar o Léo falar, mas Perdão. depois eu continuo. Eu estou com um caso desse aqui, uma criança que, assim, ela está, às vezes, fechando um diagnóstico. Eu falei, vamos parar, vamos parar de avaliar, porque eu acho que essa criança, se a gente prosseguir, as pessoas vão desviar a avaliação dela. E aí eu estou dando uma pausa para entrar num processo de trabalho coletivo com ela, de inserção, para não ter, geralmente, essa carga de rótulo. E assim, a neurodivergência, ela é vista de tantos aspectos, às vezes, muito com esse preconceito, esse pré-julgamento, que a gente precisa se unir nesse foco. Depois a gente pode até prolongar. Leonardo, a palavra é sua. Desculpa, viu? Obrigada, Tatiana. Desculpa pelo quê? A palavra é nossa. Eu estou aqui para aprender, apesar de eu falar muito, mas são questões que eu gosto de trazer. Bom, primeiro, tudo isso que eu estou escutando aqui é Paulo Freire, tá? Se vocês lerem ali do capítulo 9 ao 16 do Pedagogia do Oprimido, está tudo lá. Porque é na relação, é na construção desse... E aí eu vou além, né? Eu vou até puxando um pouco antes. Heidegger já falava da relação com o ser em 1927. Tá? Então, a gente está trazendo aí, num contexto... Por que eu estou trazendo esses autores? Por que eu estou vindo com isso aqui? Porque a gente tem que pensar um processo muito intenso. Pensar um caminhar muito forte, que não é de hoje, sabe? Mas é sempre inédito no processo, sabe? Ele é sempre inédito porque a gente está discutindo hoje questões que o Paulo Freire, que nos deixou em 97, discutia em 68, que Heidegger discutia em 27, mostrando que tem questões que são humanas, que estão ligadas à questão da relação, da construção coletiva, da percepção e do olhar para si e para a diversidade que a gente tem, né? E eu estou trazendo isso para pensar, e aí, lógico, a gente tem que pensar o indivíduo, não o individualismo, né? Mas o indivíduo como uma pessoa plena, diversamente plena, né? E pensar o quanto é potente a construção democrática, em que o que a gente hoje... Assim, eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade com alguns conceitos, como, por exemplo, neurodivergência, né? Divergente em relação a quê e a quem, né? Inclusão, eu falo que assim, toda escola que me fala que é inclusiva não é escola, porque a inclusão ela é um pressuposto das relações democráticas, né? Se você não tem inclusão, você não tem democracia, você não tem um projeto humano. E quanto é importante isso, sabe, Tatiana? Você trazer essa questão aqui da questão das reflexões dentro do eu. O que eu faço? E só é possível ver isso quando a gente coloca na relação, né? E aí, um questionamento a mais. A quem serve a monodocência? A quem serve a monoconstrução? Né? E aí, Rosângela, é uma briga minha e que eu queria partilhar contigo, que eu acho que é nossa há um bom tempo, agora que o Bruno fez questão de lembrar que você é da AC1, né? Eu estava lá também. Então, foi no contexto da pandemia que eu acho que potencializou nossos encontros. E que se tem uma coisa que a gente tem que potencializar nesse momento é exatamente o que não é mais possível de se aceitar. Né? E que já não era possível em 1927. O que dirá em 2025? Então,
falar um pouco disso para mim é importante, sabe, Tatiana? Quando a gente traz suposições, significados, quando a gente elabora conclusões, que elas sejam na relação, com a relação, né? Paulo Freire falava disso. Olha, quando a relação não está boa, nos espaços os indícios aparecem, né? A pessoa sai do espaço da conversa, a pessoa vai para outros lugares, a pessoa mostra com o seu corpo. Está lá, se eu não me engano, é capítulo 15 ou 16 do Pedagogia do Oprimido, né? Em que a relação de opressão ela leva à reação, mesmo essa reação sendo cada vez mais oprimida. Então é importante a gente fortalecer isso, né? Obrigado. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou para eu poder trazer uma camada alinhavar o Paulo Freire e os teóricos da educação que você mencionou com o pensamento sistêmico, que é a minha área, né? E compassivo. Então, o que você falou, os sintomas de um sistema que não está operando de forma harmônica, a gente está vendo aqui. E o que é um sistema que não opera de forma harmônica? É um sistema que ou não permite a sua plena diversidade a se expressar, ou não permite a comunicação entre as partes diferentes. Então, para pensar um pouquinho o que você falou sobre a questão da inclusão, e trazendo um pouquinho da teoria de sistemas complexos, a gente precisa não só da diversidade de engrenagens, vamos pensar assim, fazendo uma analogia com uma máquina, mas a gente precisa de diversidade na quantidade de engrenagens, mas permitir que essas engrenagens trabalhem em conjunto, sem que, no entanto, elas se fundam umas com as outras, ou mantenham as suas individualidades, os seus contornos. Isso, quando a gente transfere essa analogia para a floresta, é a agrofloresta, porque que ela tem características tão mais resilientes e de pujança do que uma monocultura. Porque ela precisa, porque ela é um sistema complexo, harmônico, porque ela tem diversidade e a diversidade colabora entre si. Então, e é o que você falou, quando eu começo a operar contra a inteligência do sistema, criando segregação, exclusão, falta de comunicação, uma única voz que se impõe sobre as outras, eu crio desarmonia no sistema. E o sistema todo começa a ter, ao invés de propriedades emergentes que mostram para a gente os sintomas positivos dessa simbiose, eles fazem justamente o contrário, começa a mostrar a degeneração do sistema. Então, achei super interessante. Agora, para a gente poder ter amplitude e conseguir ter a visão desse sistema como um todo, é preciso aprofundar. E entender quais são, portanto, as engrenagens, deixa eu diminuir um pouquinho, as engrenagens que compõem esse sistema, né? Então, né, as engrenagens que nos nossos sistemas humanos são modelos mentais, são as estruturas construídas por estes seres humanos, são os padrões de comportamento e os eventos mais emergentes que essa comunidade começa a apresentar. Agora, a gente só consegue ter amplitude de hipóteses e profundidade nas reflexões sobre os dados coletáveis quando a gente ouve um ao outro. Portanto, o que vocês assim preconizam e falam tão lindamente, e que eu concordo 150%, é que a gente precisa conversar. Cada uma dessas vozes, cada uma dessas perspectivas que são apresentadas aqui, elas precisam ter essa coreografia junto. Porque sou eu e você. Eu sou eu, continuo sendo indivíduo, e é você, você, você. E somos nós. Então, essa amplitude da identidade, em que eu alinho quem sou eu, com os objetivos do meu grupo, com o que o meu grupo precisa, com os objetivos planetários, quando a gente vai ganhando essa capacidade de alinhar intenções, expandir a nossa visão e aprofundar o nosso conhecimento, isso vai começando a colocar a gente num lugar de pertencimento, mas também de presença e agência dentro desse sistema. Então, isso no fundo, aumenta a inteligência coletiva do sistema e empodera os seus indivíduos, que empoderados e com uma
visão compartilhada do todo, conseguem agir de forma descentralizada. E aí ninguém segura, porque você não tem um líder que encabeça o movimento. Você tem um movimento descentralizado que age coletivamente, com grande articulação. E esse é o objetivo, introduzindo essas ferramentas simples, é permitir uma capacidade de simbiose entre seus indivíduos e de alinhamento tão profundo em que nada separa, corta essas relações entre as partes e que a gente consiga operar como a gente observa as revoadas de pássaros, os coletivos dos peixes, enfim, como é que é possível nós juntarmos todas as nossas mentes, todas essas nossas formas de existir, combinarmos as nossas perspectivas de forma que a gente consiga se aproximar cada vez mais da verdade do que é e alinharmos nossos objetivos e comportamentos para chegarmos para realizarmos essa visão compartilhada. Então, essa foi apenas uma ferramenta que nos permite enxergar nossos próprios vieses e, a partir daí, ajudar o outro também a enxergar os seus e, obviamente, ter um julgamento e uma capacidade melhor de decisão. Obrigada, gente. Agora eu falei demais, meio de 10, desculpem. Que isso, querida Tatiana. A Parar gente de organiza... compartilhar. Na próxima semana vamos continuar, que aí nós temos um tempo também para continuar. Se você puder, querida Tatiana, pode ser? Tudo bem? Claro, de novo, eu vou deixar esse link aberto para que todos possam brincar aqui, explorar. Tem muito material sobre isso também no YouTube, e eu estou passando, assim, uma pinceladinha de cada um desses conceitos. Eu pensei em trazer um outro conceito que é como é que fala em português? Shifting the burden. É praticamente batata quente. Como é que eu transfiro para o outro uma responsabilidade que seria a minha. E, enfim, e aí a gente vai complementando, a gente vai tendo vários instrumentos para poder amplificar nossa visão e ter conversas, assim, que saem de um lugar de intensidade emocional e comecem num lugar, peraí, vamos voltar para os dados? Vamos tentar entender de uma forma mais ampla e profunda isso daqui e aí tomar atitudes mais assertivas. Enxergando, portanto, os pontos de alavancagem desse sistema. Onde é que eu consigo, com a menor quantidade de esforço, recursos e energia, promover o maior resultado? A gente vai chegar lá, vai desenhando isso. Zizi, só para comentar aqui, que a Tatiana está sendo tão importante nesses encontros, eu queria agradecer tanto isso aqui, sabe? E também fazer mais um convite. Então, eu estou falando do Nordeste, vou falar do Sudeste. No dia 4 de julho, agora, tem a Caminhada da Paz em Heliópolis, em que eu não vou estar lá, né, mas eu estou falando que nem eu nem Zizi, mas a gente vai estar lá porque esse movimento que a gente faz parte, que é o ANI, o MOANI, né, o Movimento de Alternativas para a Nova Educação e o curso ANI, vai estar lá para discutir as mulheres e a condição, a situação da educação em São Paulo, né, a partir das experiências do bairro Educador, em Heliópolis. Então, vai ser lá na UNAS, né, que é a associação em Heliópolis, o dia inteiro de ações. Fica aqui o convite também para se agregar, qualquer coisa, se alguém quiser ir, quiser falar que vai, só me mandar um oi para a Zizi, que a gente fala, fulano de tal está indo também, é do nosso movimento aqui, acolham aí, né? Eu não vou estar lá, senão estaria lá para acolher, mas acolha aí a pessoa, porque vai ter uma discussão muito potente e volta a falar, o que a Rosângela já falou antes, o que a Tatiana está construindo aqui, ter falado com a gente, tem tudo a ver com o que vai acontecer lá, né? Tem tudo a ver com esse bioma do qual a gente faz parte, né? Então, gratidão. Ô, Léo, é isso. só Zizi, um meio segundinho, eu vi agora a data de Bananeiras. Caramba, eu tô com a passagem aérea comprada para fazer outra viagem nesse período, mas eu vou ver se eu consigo mudar esta outra, porque é férias, mas aí... porque eu quero muito ir. Caramba, meu pai é sertanejo, é lá do Sertão da Paraíba, ele iria comigo como meu motorista, com certeza. Gabi já está aí na carona. Vou ver se eu consigo mudar a passagem para ir para esse encontro. Quero muito.
Agradecido. Então, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos construindo juntos. Lembrar que somos redes, né? E essas redes de comunidade de aprendizagem, elas se fortalecem e se constroem pela humanização, né? Então, nosso sentido é desenvolver essas potências do ser humano, tá bom? Eu vi que a Lorena está com a mãozinha levantada. É só passar um pouquinho o nosso tempo, só deixar a Lorena aqui na próxima. Depois que fizermos a construção da Tatiana, vamos trazer a questão que você trouxe também, do analfabetismo funcional, tá? E se alguém tiver outras questões que queira trazer, lembrar que aqui somos uma assembleia, né, permanente, novas construções sociais de aprendizagem e educação estão ligadas a esses pontos, são as questões para trabalharmos juntas. Quem sabe não trabalhamos até junto com a questão da Tatiana também, trazer essa questão utilizando o recurso técnico também, é uma boa possibilidade. Então, se você quiser trazer novamente, seria muito bom. Deixo já também a sugestão. Né? Não, estou achando muito legal a análise que a Tatiana está colocando, assim, essa linha, eu acho que vai levando para a raiz, né, do problema, e a gente consegue estruturar em cima de dados. E eu estou achando uma pena que eu acho que dia 28 talvez eu não esteja no grupo por causa do curso que eu vou estar participando. Mas quero muito continuar te ouvindo, Tatiana. Estou seguindo a linha, assim, e pegar a gravação, se eu não puder participar semana que vem. E aí colocar também, Leonardo, Paulo Freire, o conhecimento como liberdade, né? Se a gente pega Paulo Freire, a gente vê que muita coisa nós não precisávamos estar passando se a cabeça do ser humano fosse mais aberta, né? Uns dados tão relevantes que a Tatiana traz, e essa questão da relação humana, né? Do interagir, de você ver, recuperar o convívio social e colocar na essência da educação, desde os primeiros anos até a instituição ali, as faculdades, você vê que muita coisa se enriquece. Obrigada a todos aí, um abraço. Agradecida, então, Obrigada. Tatiana. Sim, Tatiana. Zizi, super obrigada. Eu só esqueci de falar uma coisa que eu achei que é uma conclusão muito importante. Eu perdi, abusar da paciência do tempo de vocês aqui, que é o seguinte, que quando a gente percebe que as nossas crenças, as nossas lentes diante do mundo fazem com que a gente naturalmente, sem perceber, faça uma seleção enviesada daquilo que é observável, as nossas ações impulsionadas por essas crenças, fazem também com que a gente reforce os nossos dados observáveis. Então, a Mariana, eu comecei a me afastar da Mariana porque eu cheguei à conclusão de que ela me acha incompetente. Então, o que eu vou começar a observar? Que a Mariana é fria comigo também, e que a gente não tem que estar junto, eu vou reforçar cada vez mais a minha crença pela forma como eu enxergar. Então, são as profecias autorrealizáveis aqui, o mecanismo com as quais elas acontecem. Esqueci de fazer essa conclusão que eu achei super importante, gente. Agradecida, Tatiana, muito bom. Então, na próxima semana, estamos continuando o desenvolvimento firmes e fortes, e tragam as questões também vamos tirando as dúvidas, desenvolvendo. Se vocês têm alguma metodologia, algum ponto que vocês gostariam de compartilhar também, é sempre muito bem-vindo. São novas funções sociais de aprendizagem e educação. Agradecida, Tatiana, agradecida a todos. Um grande abraço, até mais. Feliz São João, pessoal! Opa! Feliz São João! Agora aqui até Embora, quarta é só forró.